Olá, mais uma vez estamos aqui conversando nesse programa da Web Filhos, que vai para o YouTube, que você está acostumado a assistir, falando sobre medicina, sobre pediatria principalmente. É o programa Conversando com o Dr. Martins. E hoje, nós atendendo uma porção de perguntas e solicitações de pessoas que nos assistem, nós vamos conversar sobre um tema muito especial. São os problemas ortopédicos pediátricos, as queixas das crianças. Dor nas pernas, pé torto, dificuldade para andar. E eu trouxe um amigo, uma pessoa que é muito importante na área pediátrica ortopédica brasileira, que é o Dr. William Dias Belangeiro. Tudo bem, William? Tudo bem, Martins. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. O William, ele é professor titular do Departamento de Ortopedia da Faculdade de Medicina da Unicamp. Ele é responsável pelo setor de ortopedia pediátrica da Faculdade de Medicina da Unicamp. Estagiou na Suíça, em Berna, na Espanha, em Navarra, e foi um dos sócios fundadores da Sociedade Ortopédica Pediátrica Brasileira. Então, nós estamos falando com alguém que trabalha muito com isso. Aliás, é um dos colegas que eu sempre encaminho meus casos de ortopedia pediátrica, né? Ele acaba sendo opinando e ajudando. E a gente selecionou alguns temas de interesse das famílias. Vamos falar um pouquinho dessa questão da ortopedia pediátrica, né, William? Como é que é essa especialidade dentro da ortopedia? Ela é uma área muito do conhecimento restrito, nem todos os ortopedistas gostam de mexer com criança. Não, não, é uma área relativamente restrita dentro da ortopedia. Nós temos a Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. Depois que você termina a sua residência hoje, no caso da ortopedia são 3 anos, você tem a possibilidade de fazer mais 1 ou 2 anos dentro da ortopedia pediátrica como uma subespecialização. E é uma área especial porque você lida basicamente com a criança, mas você lida principalmente com os pais da criança. Que, aliás, é uma característica da pediatria. Da pediatria, exatamente. A gente sempre está lidando com as famílias, né, com as crianças, a não ser quando vai chegando perto da adolescência que aí é um outro paciente completamente o paciente diferente. pediátrico muda de figura, né? Agora, dentro dessa especialidade, você trabalha com ortopedia pediátrica há muitos anos, né? Trabalho há muitos anos. Eu trabalho já desde 1989. Então, isso fazem 40 e poucos anos? 40 anos, né, Martins? Tá bom. Dentro dessa questão da ortopedia, qual é a maior frequência de consultas que te fazem, os pediatras e os pais? Qual é a grande queixa das famílias e até do encaminhamento dos colegas pediatras para você? Eu acho que você tem aí algumas queixas que são relativamente frequentes. A forma como a criança anda. Essa é demais. Doutor, ele olha como ele anda e manda a menina andar para a gente ver, né? E as crianças muitas vezes quando iniciam a deambulação, quando iniciam o andar, elas têm uma maior dificuldade por causa do equilíbrio, o sistema nervoso central ainda não está completamente amadurecido, né? E no início, existem algumas crianças que andam com os pés virados para dentro. Isso é uma queixa bastante frequente que a gente tem no consultório. A outra queixa é o pezinho plano, ou chamado e também fechado. tem, desculpe, também o contrário, né? O andar do Carlitos, né? Também do Charlie tem o andar Chaplin. do Carlitos, que é menos frequente. Que é de palhaço, assim, né? Isso que é menos frequente, né? E são queixas, assim, relativamente grandes. Dor nos membros, né? Dor nas pernas também, né? As deformidades em X, que os pais falam dos joelhos, né? O genovalgo, o genovaro, sempre são preocupações que os pais, principalmente os avós, né? Os avós, os padrinhos. E eu sou de uma época, William, você lembra dessa época, em que havia uma grande preocupação com a forma do pé. Sim. O chamado pé chato, né? E havia umas botas horríveis que se botavam, as crianças com um botão dentro. Hoje não se usa mais nada disso, né? Não, hoje é interessante isso, porque o tratamento do pé chato ou pé plano, quer dizer, que antes, inclusive, era motivo de retirar o jovem das forças militares, do exército. Era uma Você forma, lembra não, disso? olha, diz que você tem pé chato, que Você não não vai pode servir. pode servir. Bom, mentira, né? isso é mentira, quer dizer, é interessante que o pé chato não é mais considerado problema médico, né?
é uma variante do normal, né? Que não atrapalha. Que não atrapalha. E você, no final das contas, você tem praticamente na vida adulta, de todos os indivíduos que têm pé chato, na vida adulta, apenas 1% deles pode vir a ter dor. Por causa do pé plano. Por causa do pé plano. Então, quer dizer, não é hoje uma entidade que você tem a mesma consideração que você tinha antes com relação à preocupação de tratamento. Né? E não se usa mais aquelas botas palmilha. Palmilhas não. Os casos em que você indica algum tipo de órtese são casos muito, muito especiais. É a grande, vamos dizer assim, minoria dos pacientes. Tá. Vamos então pegar alguns pontos assim, eu vou te colocando as minhas vivências pediátricas e você as suas vivências ortopédicas. Vamos começar pelo recém-nascido. Duas coisas que eu me lembro muito bem, que sempre me angustiaram muito, é o famoso sinal de Ortolani, que diagnostica a luxação congênita de quadril ou a displasia de quadril, né? Que é uma das coisas que eu quero que você aborde, que é uma coisa que se o pediatra não vê, ou se a família não se dá conta, é grave, porque se você não trata imediatamente depois do recém-nascido, você pode ter um problema sério para o resto da vida. Mas se você diagnostica, você resolve o problema. Sim. Então o pediatra é obrigado a fazer esse teste no quadril da criança, aquele que ele pega as duas coxas, roda para ver se tem um clique e tal, para prevenir uma complicação gravíssima que o William vai falar. E outra coisa também, William, que eu quero que você fale um pouquinho, que é mais rara, é a artrogripose, aquela criança que nasce travada, né? Vamos falar da luxação congênita de quadril. O que é isso, falar. Como é que trata, a importância do diagnóstico precoce? Bom, a luxação congênita do quadril, hoje ela é conhecida como displasia do desenvolvimento do quadril. Por quê? Porque na realidade o quadril, na grande maioria das vezes, ele nasce instável, ou seja, ele é luxável, ou ele pode sair, ele é mais frouxo dentro da articulação, mas ele não está necessariamente fora da articulação. Né? Você tem a cabeça do fêmur, e a cabeça do fêmur, se você me permitir aqui, Martins, claro. A cabeça do fêmur, ela fica contida dentro de uma cavidade. Né? Que é a cavidade glenoide. Glenoide. Você tem aqui o acetábulo, quer dizer, a cavidade, é o cotiloide. É aquela parte do quadril que o fêmur entra ali. É o cotiloide, que é a cavidade acetabular. Então, essa cavidade, a cabeça do fêmur pode estar mais frouxa aqui dentro ou, eventualmente, ela pode luxar. O que acontece é que, quando a criança nasce, hoje é obrigatório você fazer essa manobra que você diz de Ortolani, né? Foi descrita por um pediatra, né? Na cidade de Ferrara, em 1935 esse teste foi descrito. E aliás, salvou muita gente. Muita gente, né? Então, você faz essa manobra, faz parte dos exames das primeiras 12 horas. O que é essa manobra? Você deita a criança de costas, pega as duas coxas da criança, faz uma pressão contra a cavidade glenoide do coisa e roda, né? A glenoide não é a glenoide, é o acetábulo. Cotiloide. Aí você aperta e roda. Aí você tem uma coisa chamada um clique. Isso. Se faz o clique, é Ortolani positivo. Você sente o estalo e aí você tem que ter, o ortopedista tem que avaliar. É interessante que cada 1.000 crianças, em média, você tem 10 delas que nascem com quadris instáveis. Uma, eventualmente, isso é estatístico, pode desenvolver luxação. E dessas daí, umas 5 acabam sendo diagnosticadas com o sinal de Ortolani, a manobra de Ortolani. Ela não é 100%, vamos dizer assim, a sensibilidade dela, a especificidade dela, não é completamente segura, mas ela é uma manobra muito boa, muito fundamental. Bom, na dúvida, você tem que fazer uma raio-x, né? Na dúvida, sempre que você tiver a manobra positiva, a criança é encaminhada a um ortopedista pediátrico e a rotina é você fazer um exame. Hoje você faz uma avaliação ultrassonográfica. Porque a articulação ela não é completamente ossificada, a cabeça do fêmur não está completamente ossificada, então o melhor exame é um ultrassom dos quadris e com isso você consegue saber se esse quadril está em risco ou está luxado. 70% a 80% desses quadris que nascem instáveis, eles se estabilizam depois de um mês, sem nenhum tipo de tratamento, né?
Agora, se depois desse período, depois de um mês, você ainda tiver sinais ou um exame ultrassonográfico que mostre que é um quadril instável, que é um quadril de risco, aí você tem que tratar. E o tratamento é feito hoje com umas alças que são colocadas na criança para manter a criança com as perninhas abertas e flexionadas, né? São as alças de Pavlik, né? E essas alças são mantidas, dependendo do caso, por 2 meses ou um pouquinho mais. Você lembra antigamente que o pessoal mandava colocar 3 fraldas de pano, Isso, né? Não resolve. Isso não adianta. Fazia isso para prevenir e tal, mas tem que ser essas alças. Tem que ser as alças de Pavlik. E diziam também, não sei se você concorda, de que nos orientais, aquela mania de pôr o bebê nas costas da mãe com a perninha aberta também ajudava, né? Isso. Prevenia isso, né? Isso ajuda. Era uma forma quase que de prevenir isso, né? Bom, talvez você tenha visto isso, mas a gente lembra que no início, há alguns anos atrás, era comum as mães enrolarem as crianças nos coeiros ou coisa assim para deixar a criança firme, retinha. Isso era a maior causa de luxação, porque o bebê está dentro do útero, assim, né? O bebê está dentro do útero com as perninhas abertas, numa posição assim, de conforto. E de repente você fecha as pernas, o quadril pode sair. Então, por isso que hoje a tendência é manter a criança, inclusive com esses suspensórios e esses... Se tiver que enrolar, porque tem gente que acha que enrolando a criança ela se sente mais contida, chora menos, mas deixa a perninha Deixa a perninha aberta, livre, para que você não produza isso. Agora, quando você, infelizmente, não faz o diagnóstico e não toma essa atitude, você pode ter problemas graves. Eu me lembro de um caso na minha vida profissional, que eu não era meu cliente, chegou aqui com 7 meses e a mãe disse o seguinte, que me assustou muito. Doutor, sabe que uma coisa que eu vi? Esse menino engatinha sempre rodando assim, só de um lado. Ele mexe só uma perninha e engatinha assim. Era uma luxação de um lado, com uma paralisia ou com uma diminuição da movimentação, mas já era muito tarde. Se não foi fácil, essa criança tem que ser operada e tudo. Isso acontece, né? Acontece. Infelizmente, existem casos que não são diagnosticados, né? Ou, enfim... E é interessante lembrar que isso seria uma coisa muito boa, uma mensagem muito boa, porque mesmo que você não faça o diagnóstico na fase inicial, nos exames clínicos dessa criança, quando ela for ao consultório do pediatra... E hoje ela tem que vir nascimento, 15 dias, 1 mês, 2 meses. 2 meses. Tem 3 ou 4 vezes. Se o pediatra simplesmente repetir esta manobra de Ortolani, ele vai perceber no quadril que está luxado, no quadril que não está locado, ele vai perceber uma limitação da abdução. Então, se o pediatra perceber esta limitação, esse quadril tem que ser examinado com ultrassom e tem que ser reavaliado por um ortopedista pediátrico o mais rápido possível. Se isso não for feito, quer dizer, nos primeiros 6 meses, até os primeiros 6 meses, você pode tratar com as alças, que não é um tratamento muito complicado. A partir dos 6 meses, aí o tratamento já muda completamente de figura. Essa criança tem que ir ao centro cirúrgico, esse quadril tem que ser reduzido sob anestesia geral e aí aparelho gessado. É terrível. E se passar de 1 ano de idade, ou 8, 9 meses de idade, aí o tratamento é cirúrgico com redução aberta da articulação. E às vezes você recebe crianças, como eu recebi há 15 dias atrás, com 6 anos de idade. Puxa. Então aí o tratamento é uma cirurgia muito grande, você tem que fazer a redução. Que poderia ter sido evitada se o diagnóstico fosse feito lá atrás. Com cirurgia no fêmur, cirurgia na pelve. Então é um procedimento imenso que a criança tem que ser submetida e aí com resultados não tão bons como se ela tivesse sido tratada precocemente. O tratamento precoce cria um quadril completamente normal. Então, isso é muito importante. Então, luxação congênita de quadril, pergunte para o seu pediatra se ele fez o teste de Ortolani e qual é a opinião dele no primeira consulta, ou no berçário, ou quando ele vai no consultório. E a artrogripose é mais rara, né? A artrogripose é muito mais rara, graças a Deus ela é muito mais rara. E grave, né? E ela é uma doença extremamente grave, ela é multifatorial, em termos de causa, quer dizer, ela tem mais de 100 possibilidades diagnósticas, né? Ela está envolvida com síndromes, envolvida com infecção, envolvida com uma série de fatores causais.
E o interessante e um dado importante que as mães devem perceber, e os ginecologistas, enfim, é que a partir da 20ª semana de gravidez, a criança começa a ter movimentos intraútero. E toda mãe curte muito isso, né? Está chutando, está se mexendo, eu estou sentindo. A criança que tem artrogripose ou que vai desenvolver esse problema, ela não mexe. Então, é uma gravidez silente. Então, isso é muito importante. Quer dizer, se aquela criança que mexe pouco durante a gravidez, tem que estar atento a isso. A avaliação ultrassonográfica da criança tem que ser feita com muito cuidado, né? Porque você pode, eventualmente, já prevenir a família e se preparar para uma situação de maior Engraçado, gravidade. essa coisa de movimentação intraútero é algo assim que chama a atenção do pediatra. As duas coisas, ou não mexer ou mexer demais. Mexer demais. As crianças que mexem muito, que a mãe fala, nossa, você não está me chutando, lá, lá. Aí você vai seguir essas crianças e tem uma série de outras coisas que um dia a gente vai abordar aqui que é importante. E quando não se mexe é a mesma coisa, né? Quer dizer, tem realmente uma... Aliás, a gente hoje em dia cada vez mais valoriza essa observação do feto intraútero. Ele aprende, ele desenvolve, ele sente, e a gente antigamente pensava que não. E hoje a gente sabe que esse cérebro já está lá marcando. Bom, uma outra coisa importante, saímos da questão do recém-nascido, pé torto congênito, aquele bebê que nasce com o pé totalmente torto, que antigamente a gente dizia que era uma posição intrauterina que tinha feito isso. Ainda tem essa hipótese? Bem, Martins, são duas coisas completamente diferentes. Você tem um pé torto, que na realidade não é um pé torto, né? Eu tenho aqui um pezinho. Pezão esse aí. Para mostrar como é que seria então a deformidade do pé torto. A deformidade do pé torto, acho que vou tirar daqui, Martins, vou pôr aí para você. Deformidade do pé torto, né? Então, ela é uma deformidade complexa, né? A criança tem um pezinho em equino. Só mostrar, esse pé não tinha que ser assim, ele tinha que ser assim. O pezinho é assim, né? Esse é assim, a forma do pé, né? Agora esse aí está virado para dentro. Então, ele fica virado para dentro, é a forma de um feijãozinho, né? Isso. E ele aponta para baixo. Então, ele é uma deformidade em equino, varo e adulto. Essa é a deformidade descrita do pé torto. Então, exatamente é isso que a criança nasce com essa deformidade. Essa deformidade, ela pode ser eventualmente postural, mas nós percebemos isso no exame clínico, porque é um pé completamente flexível e corrigível quando você avalia no consultório. Com fisioterapia. Então você aí consegue corrigir ele rapidamente. Mas existe realmente o pé torto, que esse é um pé rígido, a deformidade é fixa. Você não mexe nele, você não consegue movê-lo. Não, né? Você tem muita dificuldade de movimentá-lo. E esse pé, tem que fazer tratamento. E hoje o tratamento, eu acho que aí merece uma homenagem a um indivíduo que chama Inácio Ponseti. Ele foi um ortopedista que se radicou nos Estados Unidos final da década de 30, 40, por causa da Guerra Civil. Ele era espanhol, ele estudou na Universidade de Barcelona. E por causa da Guerra Espanhola ele foi para os Estados Unidos. E ele viveu nos Estados Unidos, na Universidade de Iowa. Ele desenvolveu uma técnica de tratamento. Em 1950 ele começou a desenvolver essa técnica. Interessante que essa técnica só foi aceita no mundo depois de 50 anos. E ele já tinha 50 anos praticamente de seguimento dos seus casos, com resultados magníficos. Qual que é a técnica? É uma técnica de manipulação. Ele não é cirúrgico, é uma técnica de manipulação e troca de aparelhos gessados. Essa manipulação ela é feita em pontos específicos no pé da criança. Hoje é a técnica que nós utilizamos já há alguns anos. Movimentando e mexendo. E você manipula o pé da criança e engessa. Sente dor a criança nessa manipulação? Não sente. E engessa com o pezinho cada vez mais, progressivamente, né? Progressivamente corrigindo. Agora, aqui no Brasil já se faz isso há algum tempo, né? Existem duas técnicas. Aqui no Brasil nós estamos fazendo isso já no final de 90. Final de 90. E antigamente se fazia isso, que é o que você deve estar lembrando, mas era um outro método que não funcionava. Hoje esse método de Ponseti, ele consegue mais de 90% de cura
do pé torto. E uma pergunta, quando a criança nasce desse jeito e ela tem que começar a engatinhar, começar a andar, e você tem que ir preparando esse pé para ela não ter retardo no desenvolvimento neuromotor, né? Sim. E com essa técnica ela consegue andar na idade Sim. certa? O Mesmo ideal, com o ideal é o seguinte, nós até brincamos, né, com os ginecologistas, que a gente gostaria de iniciar a manipulação da criança com pé torto assim que ela saísse já na sala de parto. Esse seria o ideal, tá certo? Mas o ideal é você iniciar essa manipulação nos primeiros 15 dias de vida da criança, né? E, em geral, você faz 5 a 6 trocas de gesso semanais. Algumas vezes a necessidade de você... Todo dia você troca? Não, semanais, uma vez por semana. Ah, 5 a 6 semanais, você falou? Semanais. Então, entendi. Uma vez por semana. Uma vez por semana, 5 semanas. 6 semanas. 5 a 6 semanas. Entendi mal. E muitas vezes a necessidade de você soltar um tendão que tem aqui, que é o tendão de Aquiles, você faz uma tenotomia, com isso o teu pezinho que estava estica assim, esse tendão. Ele alonga e você corrige o pé completamente. O único problema do tratamento, e que às vezes as pessoas não entendem bem, é que você tem que usar, depois que o pezinho estiver corrigido, uma órtese, que é uma órtese em que você fixa os 2 pés da criança. Qual a diferença de prótese e órtese? Perguntou aquele rapaz lá. Bom, a órtese, você tem dois conceitos para isso. A órtese é todo o aparelho que você usa por fora do membro. Isso. Tá? Para acertar sem furar, sem cirurgia, sem nada. Isso. E aí você tem o que você chama de prótese, né? Isso é a órtese. A prótese, aí são materiais que você coloca dentro do dente. Por exemplo, uma prótese de quadril, que substitui a articulação do quadril, uma prótese de ombro, que substitui a articulação de ombro, de joelho, ou implantes que fixam fraturas, né? Então, eles são considerados aí as próteses. Mas a órtese é toda... A órtese é externa. É mais ou menos como antigamente aquelas botas, aquelas coisas, é gesso, o que é? Não, elas são feitas hoje de materiais plásticos e poliméricos, muitíssimo mais leves, mais finos, mais delicados. Tem uma pessoa que trabalha com isso, né? Tem. Eu tenho lá um indivíduo que trabalha comigo, ele veio da Inglaterra, o Michael David. O Michael, né? Há muitos anos ele trabalha comigo e nós temos lá um serviço de órtese e prótese muito Aliás, bom. eu já entrevistei o Michael uma vez na TV, sobre as próteses e a órtese que ele faz, como é que ele constrói, ele é um artista, né? Isso. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E isso vai mudando? Você vai trocando essa prótese? Então, depois que o pezinho tiver corrigido, você usa essa órtese, que é uma órtese tipo Dennis Brown, que mantém o pé da criança virado, e isso ela tem que manter. Quanto tempo? 1 ano, Martins. Então ela só vai andar depois que tirar essa prótese? Não. Ela corrige o pé, até 1 ano de idade, ou até 10 meses de idade, você usa essas órteses, 23 horas por dia. Assim que a criança começa a ter possibilidade de andar, elas são usadas à noite e a criança deambula durante o dia. E elas passam para ser usadas à noite apenas, né? Isso segue por alguns anos. William, uma pergunta. Qual é a causa, a etiologia disso? Por que isso acontece? É verdade aquela hipótese de que a posição intraútero de tortar o pé? Isso é bobagem, né? Não, isso é bobagem. Não, o problema é o seguinte, não existe ainda uma causa bem definida. Existem várias teorias para isso, né? Existe um fundo genético, sem dúvida, né? Existem, inclusive, hipóteses de que você teria algum defeito na inervação desse pé, algum problema no sistema nervoso central que favorecesse uma inervação... Torção, uma contração. Isso, uma contração anômala desse pé. Mas não existe ainda uma causa bem definida para isso. Uma outra coisa também que chama atenção, e isso eu já vi alguns casos, até te mandei alguns casos desse, que às vezes o pediatra não vê na hora, e geralmente a mãe observadora avisa o pediatra, é a implantação do hálux, né? O dedão do pé implantado para cima. A gente olha e fala, um dedão e tal, e é importantíssimo, porque quando a criança anda, o hálux é fundamental. Sim, o hálux é fundamental, ele Essas crianças que têm essa implantação de dedo alterada no pé, principalmente o hálux. Eu acho que essas alterações que você tem dos artérios e do hálux no pé, elas são importantes porque elas merecem uma atenção assim, um pouquinho maior do ortopedista pediátrico e do pediatra, porque muitas vezes elas podem ser sinais de síndromes. Isso.
Então, elas podem nos estar alertando para doenças mais importantes estudar que a criança geneticamente tem. A criança tem que ser estudada geneticamente e isso pode estar sendo, vamos dizer assim, nos dando um alerta de que essa criança merece uma investigação mais detalhada. Independente disso, o tratamento é no início fisioterápico, e às vezes tem que ser cirúrgico. Eventualmente cirúrgico. Tá, vamos subindo. Vamos lá. Antes de subir e falar de joelho, eu vou te fazer uma pergunta assim que você deve ver todo dia. Eu quase todo dia tenho essa pergunta aqui. Dor nos membros. Eu sempre digo para a mãe assim, como é que é essa dor tal? É grave, doutor? Eu falo, olha, pode não ser nada e pode ser muito, né? Nada porque a tal da dor do crescimento, vamos ver se ela existe ou não e discutir, e muito pode ser um tumor, pode ser um câncer, né? Então a gente fica sempre perdido. Como é que você lida com dor nos membros? O que você fala para a mãe? Bem, dor no membro é uma queixa relativamente frequente, né? Então você tem que abrir uma chave de hipóteses diagnósticas sempre que você tem uma criança com dor nos membros, né? É claro que isso tem que ser avaliado num contexto, você tem que ver como é que é a criança, aspecto geral da criança, se chama atenção a alguma coisa no teu exame físico. Se tem febre, se tem calor, exatamente, rubor. Enfim, outros sinais, né? Se é no joelho, se é na tíbia, né? Atividade da criança, né? Idade, se a dor é nos dois membros, se ela é simétrica, se ela aparece mais à noite, se ela acorda a criança ou não. Se é de um lado só, se é de um lado só, repetitiva. Isso. Então, todos esses fatores, Martins, eles têm que ser avaliados com muito cuidado. De uma maneira geral, existem alguns exames que são solicitados, né? Então, em geral, você solicita um hemograma, né? Completo, porque você vai ter que descartar, por exemplo, as leucócitos, leucemia, etc. Mas é duro falar para a mãe. É duro. Mas doutor, só vai fazer um hemograma, ele está com uma dor na perna. Mas por quê? Não, se você fala em leucemia, coitada da mãe. Não, mas aí esse é um cuidado que você tem que ter, você tem que justificar muito bem isso, né? O exame de sangue tem que ser pedido, né? E eventualmente enzimas musculares, é importante você pedir, porque você pode ter distrofias musculares. Radiografia você solicita, né? E se todos Quais enzimas musculares você pede, geralmente? O CPK, LDH... Esses enzimas são para ver se a tua musculatura está com alguma inflamação, infecção, ou se existe alguma destruição progressiva muscular, que é uma doença terrível, né? Que é a distrofia muscular progressiva, né? Que você vai progressivamente perdendo a capacidade. Eu tive uma criança que, infelizmente, demoraram para fazer diagnóstico e quando ela chegou aqui, o pai me disse uma coisa, a criança estava lá fora, ele pediu para conversar comigo, falou, doutor, sabe uma coisa que a gente acha estranho? Quando ele está no chão, ele para levantar, ele se trepa, ele fica se apoiando e vai se levantando. Eu falei, pronto, distrofia muscular. Nem precisa ver a criança. Eu falei, essa é distrofia muscular progressiva. É uma manobra clássica, a manobra de Gowers, a criança tem a musculatura tão frouxa que ela não consegue. Ela vai se levantando, né? É uma coisa horrível. E também não tem muito o que fazer, né? Isso que é duro, é uma doença grave que precisa ser diagnosticada precocemente. Mas vamos lá, vamos acabar a dor nas pernas. Distrofia muscular progressiva pode começar com dor também? Eventualmente sim, Martins, mas ela começa com desconforto, principalmente na panturrilha. Né? Desconforto na panturrilha, desconforto o andar dor, o andar às vezes em equino, né? No início do andar equino. Mas como é que é o andar equino? Com a perninha, com o pezinho virado assim, né? Andando na ponta dos pés. Aliás, é outra coisa. Ele anda só na ponta do pé. Mas quando eles começam a andar, eles andam assim na ponta do pé. Exatamente. Então essa é outra queixa que não é infrequente, né? E você pode ter o encurtamento congênito, né, do tendão de Aquiles, né? Ou você... Que, aliás, as mamães que usam salto alto durante anos e anos têm, né? E depois um dia rompe, né? Quando vai de tênis na praia, né? Ou, eventualmente, você pode ter, se ele não for simétrico, isso é muito importante, você pode ter alguma lesão do sistema nervoso central. Uma anóxia perinatal, que às vezes passa... Traduzindo, a anóxia perinatal é a falta de oxigênio no cérebro na hora do nascimento, com lesão cerebral. E você pode ter isso, ou é uma lesão congênita, mas a criança tem um quadro neurológico que causa também isso. Então é um diagnóstico diferencial que tem que ser considerado e que tem que ser avaliado. Daí a importância, né, do ortopedista pediátrico, porque ele tem isso em mente numa chave de diagnóstico diferenciais. Você acredita em dor de crescimento? Que raio de dor que é essa? A dor do crescimento, essa é uma pergunta capciosa, né? É uma pergunta capciosa.
Nós estamos terminando essa conversa aqui. Eu acredito vou fechar com isso, depois vou trazer outra vez. Que exista a dor do crescimento, porque realmente o fenômeno do crescimento ele é um fenômeno extremamente interessante, né? Porque os ossos crescem longitudinalmente, né? E eles arrastam, quando eles crescem, a pele, os músculos, os tendões, os vasos, os nervos, tudo isso junto, né? E nas regiões onde eles crescem, que são as regiões próximas às articulações, e o joelho dói e as crianças sentem... Naquela faixinha lá de crescimento. Porque praticamente 80% do crescimento de todo o membro inferior se dá ao redor do joelho. 80%. Aqui então, em cima. Nessa região aqui. Aqui, né? Ao redor do joelho. Então ele se dá aqui na parte distal do fêmur e na parte proximal da tíbia. Isso. Então, nessa região você tem praticamente você 80%... Você não tem tíbia aí, né? Você não tem. Aqui. Praticamente 80% do crescimento do membro. Então, na hora que o osso cresce, ele distende todas essas estruturas. E isso é desconfortável. Em geral, a criança tem um pouquinho mais de desconforto à noite, porque o crescimento noturno ele é maior, né? E, em geral, isso também está relacionado com a atividade da criança, né? Muita atividade. E aí, para fechar, o que você recomenda quando a criança, e você suspeita? Você faz os exames todos e se é dor no crescimento, alguma coisa você faz? Você orienta a família que isso é um diagnóstico possível, pede para a criança reduzir um pouquinho as atividades para a família, e aí você percebe se houve melhora ou não da sintomatologia, e aí o que você tem que fazer... Repouso. Mas sem dar repouso em criança é uma coisa difícil de você conseguir. Não existe muito repouso para criança. Né? Não, em geral não damos medicação, não damos anti-inflamatório, não damos analgésico, mas o importante, passa com o tempo. Isso, o importante é que a família fique tranquila em relação ao diagnóstico. William, nós vamos terminar por aqui, porque foi maravilhosa essa conversa nossa e estamos terminando. O doutor William vai voltar aqui, nós vamos conversar com ele sobre outras coisas, vamos falar de joelho, vamos subir mais um pouquinho. Muito obrigado, viu, William? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Não sei se você quer deixar um e-mail para as pessoas se comunicarem. Claro, posso deixar. Meu e-mail é belangeiro@gmail.com. Tá aí na telinha. Um abraço, até a próxima vez. Muito obrigado.